A Federação Internacional de Automobilismo vem sendo acusada de negligência em Imola. Os acidentes que levaram à morte de Ayrton Senna e do austríaco Roland Ratzenberger aconteceram em pontos da pista que não ofereciam nenhum tipo de proteção aos veículos. Vamos rever as imagens do acidente com Ratzenberger. Sobre essa curva, o telespectador Marcelo Lavorato, ele é dentista aqui de São Paulo, telefonou. Chorar, porque lá estava um pouco da gente, lá estava muito de nós, lá estava o que é o Brasil, o que ele representava. Mas Senna, para nós, era o imortal. Quantas vezes ele já havia batido, quantas vezes, quantos acidentes ele já havia sofrido. Logo estaria bem, logo se levantaria, logo estaria andando de novo. Um sorriso talvez decepcionado, mas aquele sorriso que nós nos acostumamos a ver. Mas a televisão, na sua imagem, o carro parado e Senna parado. E todos nós, eu, você, o Brasil, por que não o mundo? Todos nós gritávamos, mexe Senna. Mexe, Senna, mexe seu braço, mexe seu rosto, dá sinal que você está vivo. Mexe, Senna, mexe, menino, mexe, garoto, mexe, Senna, mexe. Mas a imagem lá estava parada. De repente, um cair de cabeça. Mexe, Senna, não era isso que nós queríamos. Era mexe, levanta as nossas preces, orações. Uma eternidade. A gente via Senna aqui no autódromo de Interlagos. Eu revia em minha mente quando toda uma população extravasando tanto sentimento de sofrimento. Naquele dia, invadiu a pista até para abraçar o nosso ídolo. Mexe, Senna, era o que pedíamos. Mexe, Senna, mexe. Mas ele não se mexia. Quando aquele helicóptero levantou o voo, todos nós sentíamos aquela amargura, aquela dor dentro do peito. Mexe, Senna. Rezamos, oramos, ele era o imortal. Não poderia ter acontecido algo de mais grave com ele. Ele era o imortal. Senna, ele era um pouquinho ou muito do Brasil. Foi o primeiro que representou todos nós. Ele era o homem da favela. Ele era o homem rico. Ele era o homem do norte, do sul, do leste e do oeste. Ele era Senna. Já não era mais um substantivo próprio. Já era um adjetivo. Porque Senna significa simplicidade, competência, arrojo. Naquele momento, o helicóptero subia e a nossa mente vinha a imagem da sua grandiosidade, da sua simplicidade, quando no Grande Prêmio do Japão, quando se tornou tricampeão mundial, ele praticamente parou o automóvel para que Berger passasse. Se mexe, Senna. Se mexe, Senna. O Brasil inteiro pedia. Se mexe, Senna. Se mexe. Sai daí. Sai. Passa, Senna. E ele passava. Ele ultrapassava com arrojo, com coragem. Aquele grande prêmio da chuva. Edgar de Melo Filho, um de seus grandes amigos. Senna, aquele grande prêmio da chuva que ele foi passando um a um. Nós estávamos dirigindo com ele, né, Edgar? Nós sempre ganhamos com ele, né? Por isso que... As bolsas de valores... Bom, em função desse acidente, foi pensando nesse acidente que a aeronauta Marta Borsoi, de Americana... Pelo empenho, pelas suas condições de vida. Era a Senna. Mas o tempo passava. Nada. Momento. É de morte cerebral.
Senna nos deixou. Sua família chora. O Brasil é sua família. Todo o Brasil é sua família. Dói. Dói. Todos nós choramos. E como choramos, a sua morte foi o único pedido que ele não atendeu. Se mexe, menino. Ele não se mexeu. Mexeram os corações do mundo inteiro, principalmente de nós, brasileiros, que hoje vemos o nosso regulamento da Fórmula 1. Voltamos a Bolonha ao vivo com o repórter Pedro Bial. Os amigos e companheiros de Ayrton Senna continuam sob forte emoção. Há uns 5 anos, por onde Senna andasse, o seu fotógrafo oficial ia junto. Era Norio Koike, um japonês simpático, uma figura muito querida na Fórmula 1. Hoje, Norio juntou todo o seu equipamento fotográfico, procurou Leonardo, irmão de Senna, e entregou tudo para ele, dizendo: nunca mais tire uma foto na vida. Agora vamos ouvir o depoimento de um amigo de Senna, o narrador da TV Globo, Galvão Bueno. Eu ontem conversei com Ayrton Senna momentos antes da corrida, como de hábito acontecia nos últimos 10 anos. Falamos de motor, de combustível, de pneu, de tática de corrida. Até aí nada de novo. Mas ontem havia um brilho diferente nos seus olhos. Era um novo Senna. Com um misto de orgulho e alegria, ele desviou o assunto e passou a explicar o seu novo sonho. A formação de uma associação de pilotos que, segundo suas próprias palavras, deveria ser criada não para contestar ou para atrapalhar, mas para ajudar na formação de uma nova Fórmula 1, que sustentasse a competitividade, mas que respeitasse mais a vida do piloto. Ontem, Ayrton Senna começava a escrever uma página importante da sua história. O grande campeão das pistas assumia uma liderança e crescia como ser humano. Mas a tragédia veio e a página ficou por ser escrita. Eu tenho certeza que todos gostariam de esquecer o que aconteceu, de imaginar que foi tudo um sonho. Mas esse não é o caminho. A vida continua e a lembrança deve permanecer forte, como um exemplo, um alerta. E cada um que admirava ou amava Ayrton Senna deve ter a sua participação nesse processo, nem que seja só na força do pensamento, para que o sonho do tricampeão não tenha morrido com ele. Galvão Bueno, Bolonha, Itália. Tristeza nas ruas de São Paulo. Ninguém se conforma com o acidente que matou o tricampeão. Bandeiras a meio pau. O ambulante que tenta vender uma lembrança do mito. Foi uma segunda-feira muito mais dura do que de costume. No rosto das pessoas, lágrimas e uma profunda desolação. Era como se 150 milhões de brasileiros tivessem perdido alguém da família. Ele não sabia, mas ele tinha 150 milhões de parentes aqui no país. Ele se parecia demais com o filho que eu também perdi. Então eu sofri com a dor que a mãe dele deve estar sentindo. Aquilo ali, eu não diria que seria uma corrida, seria um pesadelo, porque eu nunca vi uma coisa daquela. A torcida organizada consegue forças para garantir que a memória do tricampeão permaneça sempre viva. Hoje, os fãs montaram uma exposição com as melhores imagens de Senna. Valeu, campeão. Valeu por tudo de bom que você fez por nós aqui, fez pelo Brasil e por todas as alegrias que você nos deu. Ayrton Senna tinha muito mais do que um compromisso com as vitórias. Como ídolo internacional, ele era um exemplo de garra e determinação. Um homem com imagem de super-homem, acostumado a dominar a máquina e desafiar o perigo. Por isso, o fim da era Senna é uma fatalidade que nem todos os fãs estão preparados para aceitar. Felipe tem 3 anos, vive e respira Ayrton Senna. Tem livros, carrinhos e até fotos autografadas. Mais difícil para mim está sendo ver meu filho perder um grande ídolo. E a dificuldade que a gente está tendo de explicar para ele o que é a morte, que o ídolo dele foi embora. Ayrton Senna não queria entrar na pista que o matou. Foi o que ele disse na última conversa com a namorada, a jovem Adriane Galisteu. Ela esperava o piloto em Portugal, onde eles iam começar a nova fase da vida deles, interrompida a 300 por hora. É o que informa de Lisboa a repórter Miriam Dutra. Ayrton Senna tinha uma relação especial com Portugal. Além dos amigos, da primeira vitória na Fórmula 1, Senna comprou essa casa no Algarve, no sul do país, a 300 quilômetros de Lisboa, há 2 anos. Era o refúgio na Europa entre uma e outra corrida.
Ele e a namorada Adriane Galisteu tinham decidido morar aqui nos próximos meses até o final da temporada de Fórmula 1. Senna saiu daqui na quarta-feira para a Itália. Adriane chegou no sábado de mudança. Adriane viu o acidente pela televisão, foi para o aeroporto e tentou embarcar para Bolonha. Desistiu quando veio a confirmação da morte do piloto. Adriane resolveu voltar para casa e encontrou Juracy, a governanta que trabalhava para Ayrton Senna desde Londres, muito emocionada. Eu não acredito que ele tenha morrido. Você se recusa a encarar essa ideia? Recurso. Eu ainda tenho a impressão que ele ainda vai chegar aqui. Do Algarve, todos vieram para a casa do empresário brasileiro Antônio Carlos de Almeida Braga, onde Senna ficava hospedado em Lisboa. Essa parte da casa estava sempre reservada ao piloto brasileiro. Hoje, até os empregados não escondiam a emoção. Adriane chegou às 2 horas da manhã e até às 7 ficou revendo o tape do acidente de Senna. Ela fez questão de rever todos os detalhes, inclusive em câmera lenta. No final da tarde, Adriane resolveu aparecer. Abatida e controlando a emoção, ela contou a última conversa com o namorado. Foi logo depois que aconteceu o acidente com o garoto, foi quando eu falei com ele. Ele te ligou? Aí ele ligou, eu tinha acabado de chegar do Brasil aqui. Aí eu falei, tudo bem? Ele falou, não, tá tudo ruim. Aconteceu uma coisa horrorosa, eu não vou mais andar, não vou correr. E tô muito impressionado. Eu falei, faz o que você achar melhor e o que você puder fazer. Olha, eu ainda não acordei. Pra mim, eu tô num pesadelo que eu ainda tô esperando acordar e eu não tô acreditando. Eu acho que a gente, não só eu, como vocês, como o mundo, perdeu alguém que era simplesmente... a gente perdeu uma coisa mais importante que a gente podia ter. Tinha tido uma noite legal, falado com ele. E à noite ele estava muito mais calmo, isso me deixou muito tranquila. Eu falei, você tá bem? Ele falou, Adriane, não se preocupe comigo e não se esqueça de uma coisa. Sou forte. Sou muito forte. Ele era uma pessoa especial, ele era pra mim o ídolo. Eu só queria poder voltar. 2 dias. Ayrton sabia, como nenhum outro piloto, o que era andar no limite. Mais do que isso, ele vivia no limite, na tênue fronteira entre a arte e os muros de concreto. Talvez por isso e também como nenhum outro piloto, ele estava tão preocupado no último grande prêmio de sua vida. Ayrton sabia que as novas regras de construção dos carros, imaginadas pelos burocratas na prancheta a 0 km por hora, revelaram-se perigosíssimas na pista a 300 km por hora. Na sexta-feira, o alerta de Ayrton se confirmou amargamente na violenta saída de pista de Rubens Barrichello. Ao deixar o hospital depois de ver Rubinho, Ayrton provavelmente também pensava na aventura incerta que teria na hora de voltar ao cockpit. O mais novo rival, Michael Schumacher, o ameaçava com um carro muito melhor e ele teria de buscar a pole com sua conhecida reserva de talento. Talento e sangue frio para domar uma Williams veloz e perigosa. No dia seguinte, a morte de Roland Ratzenberger. Mais apreensão e dúvidas para quem, como Ayrton, se considerava condenado a acelerar em quaisquer circunstâncias. Amanhece um domingo de poucos sorrisos em Imola. No box da Williams, Ayrton Senna inicia um estranho e silencioso ritual. Para muitos, o olhar grave era o retrato de um pressentimento. Mas, para os que o conheciam, era apenas um homem vivendo o drama da lucidez. Enquanto espremia o aerofólio da Williams contra o chão, como se estivesse pedindo aos céus um carro mais estável, Ayrton parecia antever uma corrida dificílima. Como segurar Schumacher com um carro tão instável e arisco? Em que pontos do circuito teria de arriscar mais? Como domar essa Williams tão sonhada e também tão indócil? Em que milésimo de segundo a coragem se transforma em erro? Algum pensamento resgata Ayrton do ritual.
ele começa a se vestir para o desafio. Para quem acompanhou milagres inesquecíveis na pista, este pode ter sido apenas mais um exercício de concentração de Ayrton. Mas jamais saberemos se nestes minutos sombrios, o melhor piloto da história da Fórmula 1 ousou-se fazer as perguntas de qualquer mortal. E se eu bater forte? Será, meu Deus, que está na hora de parar? Se fez, a resposta certamente foi não. Jamais saberemos o que estava por trás daquele olhar grave. O corpo inerte de Ratzenberger, o voo dramático de Rubinho, o olhar insolente de Schumacher ou a bandeira quadriculada, a velha conhecida. O som dos motores levou para sempre a resposta. Entre todas as alegrias que semeou, o amor pelas crianças foi a única sobre a qual Ayrton Senna exigiu silêncio. Por isso, as doações que fez ao Centro de Reabilitação do Hospital das Clínicas de São Paulo foram mantidas em segredo até hoje. Durante esse tempo, ele não quis que se confundisse com publicidade sua manifestação pura de afeto. Para quem viveu a 300 por hora, nada devia chocar mais que a lenta batalha destes pacientes. Ayrton Senna conheceu o Centro de Reabilitação do Hospital das Clínicas de São Paulo em 86. Com problemas no ombro esquerdo, Senna foi atendido pela diretora do centro. Comovido com a luta de vítimas de derrames, acidentes e especialmente com o drama de crianças hemofílicas, Ayrton Senna ajudou a pagar tratamentos e cirurgias. E quando foi preciso, também emprestou solidariedade. Ele facilitava as coisas, providenciando para que fossem compradas o aparelho que precisava, o remédio que faltava, o plano de saúde que precisava ser pago. Mas não era o dinheiro mais importante, era a maneira como ele se relacionava com as crianças. Embora, claro, o dinheiro fundamentalmente ajudou muito essas crianças, eu tenho certeza. O hospital não revela o valor das doações, mas se não fosse a ajuda de Senna, o Centro de Reabilitação não estaria se preparando para receber uma versão ainda mais moderna deste sofisticado equipamento de tratamento e pesquisa. Será o primeiro dessa geração no país. Custou $200 mil. Nesse momento em que o país sente a dor da perda de Ayrton Senna, talvez ajude saber que neste lugar, onde ele veio buscar ajuda para as próprias dores, a solidariedade do piloto vai continuar ajudando muita gente a sentir menos dor. Hoje, no centro, os médicos e funcionários trabalharam de luto. E para os pacientes, o nome do piloto fazia pensar em tristeza e gratidão. Passamos um dia bastante desagradável ontem pelo passamento do Senna. Não sabia que nós gostávamos muito dele, como eu estou vendo hoje, que todo mundo, América do Sul, o Brasil, o mundo inteiro. Os brasileiros ainda aguardam para dar adeus a Ayrton Senna. Antes da última despedida, nada nos resta a não ser lembrar os momentos inesquecíveis que ele gravou para sempre no nosso coração.
Boa noite. Boa noite. Se acumulando aí diante dos jornais. Ninguém sabe ainda quando o corpo de Ayrton Senna vai voltar para o Brasil. Na verdade, eles queriam novamente, toda essa gente, todos os brasileiros queriam que se repetisse aquela festa do tricampeão. Aquela festa que mobilizou quase toda a cidade. Fórmula 1 de luto. O senhor também? Assim, né? A gente sente a perda de um grande brasileiro, né, que levava o nome nosso do Brasil para fora, né, pro mundo todo. O senhor tinha orgulho do Senna? Lógico, quem não tinha, né? É como se tivesse perdido um irmão. Quando houve a batida, o senhor achou que ele podia morrer ali? Acho que para mim a Fórmula 1 sem Senna perdeu totalmente a graça. E depois dessas mortes a gente fica pensando, né, o que são as máquinas sem os homens. Não vale a pena. Tomara, Márcia, que haja uma reação. E uma reação a começar pelos pilotos, mas uma reação principalmente da opinião pública, que não está mais aí apenas para receber circo e para ver esse horror repetir-se ainda por quantas vezes. É verdade, mortes muito desnecessárias. Obrigada, Charles. E o presidente da Itália, Oscar Scalfaro, enviou pêsames ao presidente Itamar Franco. Scalfaro também criticou a decisão dos cartolas de recomeçar a corrida depois do acidente com Ayrton Senna. E o coração do carioca também não se refez do duro golpe. Acordar hoje sem Ayrton Senna deixou o Rio bastante diferente. E o país acordou mais triste. Nas ruas do Rio, até as bandeiras dos hotéis foram colocadas a meio pau. E nas janelas, elas estavam cobertas com faixas pretas. Os fãs do ídolo também se vestiram de luto. A maioria parecia não acreditar na tragédia. É difícil acreditar, estou emocionado. Não acredito ainda. Eu tento ressuscitar de qualquer forma. Todo mundo está sentindo. Mas foram as manchetes de sua morte, no lugar onde deveriam estar as notícias de mais uma vitória, que tiraram a alegria de quem passava. Esse rapaz estava parado há mais de meia hora olhando para o jornal. Em frente ao cartódromo que fica ao lado do Autódromo do Rio, a última homenagem dos fãs expressando a saudade do tricampeão mundial. A única pessoa que trouxe um pouquinho de glória pra gente. Foi no Autódromo Nelson Piquet, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio, que Ayrton Senna participou de uma de suas primeiras corridas pela Fórmula 1. E aqui ele correu por 6 anos, de 84 a 89. Em 86 tirou o segundo lugar pela Lotus. Em 88, apesar de ter conseguido a pole position, foi desclassificado por trocar de carro. Em 89, o último GP realizado aqui no Rio de Janeiro, o carro quebrou. É uma pessoa que, maravilhosa, humilde, um cara que sabia pedir as coisas, as pessoas, tratava todo mundo igual. Acabou. Fórmula 1. Vai ficar muito triste, não tem palavras. Vocês estão vendo, né? Tá todo mundo desolado. Em Belo Horizonte, o clima também.